Bum! Agora é que a coisa vai ficar feia. Vou lançar aqui um tema que não é um tema nem fácil para eu falar e me conseguir explicar em tão pouco tempo, nem se calhar fácil para a visão de algumas pessoas conseguir digerir isto. Mas pá, eu partilho tudo o que penso e é a única forma que eu tenho de conseguir transmitir pensamento e sobretudo receber feedback e aprender rapidamente com isso e se calhar ajustar aquela que é a minha opinião. Hoje vou-vos falar sobre se é ou se tenho mesmo que ir para a universidade para ter uma carreira de sucesso. Bem, antes de começar com alguma conclusão, ou com a minha conclusão, porque eu não vou chegar a uma conclusão genérica, é apenas a minha opinião, eu quero reforçar que a universidade dá-nos bases de conhecimento. Ou seja, da minha experiência, daquilo que eu vou falar, eu vou-vos dizer o que é que a universidade me deu. Ela deu-me bases sólidas de conhecimento e, sobretudo, muito amplas para não restringir um bocadinho a minha visão, sendo que isto nunca foi assim tão linear, mas deu-me bases e deu-me um acesso a áreas específicas e a conteúdo muito específico, neste caso na minha área e na área que vocês escolherem. E essas bases e esse acesso, como é óbvio, só está ao alcance ou só estava ao alcance das universidades. Mas as universidades também nos dão outra coisa que é muito importante. Dão-nos, por exemplo, um acesso a uma rede de contactos e uma rede de pessoas que podem ser muito influentes e que podem ser fundamentais para o nosso futuro e para o momento pós-universidade e essas pessoas estão ligadas normalmente a áreas e que podem ser muito benéficas para nós. A questão aqui é, a minha ideia de sucesso e de futuro e tudo, como é óbvio, direcionado para uma carreira, é que, aquilo que eu acredito é que o que separa as pessoas são duas coisas, são conhecimentos e conhecimento. O que quero dizer com conhecimentos e com conhecimento? Os conhecimentos é a nossa rede de contactos, é as pessoas com que conhecemos, é as pessoas com quem contactamos, são as 5 pessoas com quem mais convivemos. Isso são os nossos conhecimentos, é a nossa base, são ferramentas, as pessoas no que diz respeito à carreira, são ferramentas que nos ajudam em grupo a otimizar e a chegar àquele que é o ponto do sucesso. E o conhecimento é todo ele aquilo que nos dá a nossa forma própria de pensar, a nossa forma de agir de forma consciente e é uma evolução constante. E aquilo que me separa uma pessoa de outra no que diz respeito ao sucesso e à carreira, aquilo que eu acredito é que são exatamente esses dois pontos, o conhecimento e os conhecimentos. Aqui é que entra a questão da internet e a questão de uma carreira, ou nem quero falar da internet, mas a questão de uma carreira pós ou paralela à universidade. Eu acredito mesmo que é possível construir uma carreira de sucesso sem nunca passar pela universidade. Simplesmente porque hoje em dia temos acesso à informação e aqui é que entra a internet como uma das soluções, mas muitas outras. Aliás, vocês podem absorver informação sem nunca estarem relacionados quer com a internet, quer com a universidade. Ou seja, podem absorver informação, por exemplo, através de pessoas. Ou seja, há milhares de formas de obter esta informação, este tal conhecimento. E depois podem aumentar a vossa rede de contactos surgir com a oportunidade, ou seja, vocês podem criar a oportunidade de aumentar e de se integrarem em grupos e de procurarem esses grupos e de perguntarem se podem inserir e se podem realmente fazer parte deles e com isso aumentarem a vossa rede de contactos. Então aqui é um bocadinho a lógica inversa à que a universidade é importante e aqui começa a ser a universidade começa a ser se calhar uma não opção ou uma outra opção. Porque eu acredito que tem muito mais a ver com o teu perfil e a tua forma de atuar que define se tu deves ou não deves ir para a universidade. Mas o que eu acho é que neste momento a nossa sociedade está-nos a impingir isto, ou seja, criaram na minha cabeça, isto é da minha experiência, que eu necessitava da faculdade para ter sucesso na carreira. É engraçado agora que eu não esteja a exercer exatamente aquilo que eu aprendi na universidade. Agora, eu também não consigo dizer que a universidade não foi importante neste meu processo, foi até pelo aquilo que eu falava, de criar lá a rede de contactos e criar a base de conhecimento. Agora eu pergunto se eu teria conseguido chegar onde cheguei hoje, ou então daqui a algum tempo obter a minha carreira de sucesso, que isso também é um conceito para definir, sem ter passado. Eu acredito que sim, eu tenho exemplos que sim, eu conheço pessoas que sim, conheço pessoas que têm um sucesso imenso e que nunca passaram pela universidade. Então eu acho que deve deixar de ser um paradigma que a sociedade te impõe e deve ser muito mais uma vontade que tu tens, um caminho que tu deves escolher e eu acredito que com foco, com disciplina, tu consegues, ou na universidade, ou noutro caminho qualquer, se calhar noutro tipo de universidade, como o Google, como o YouTube, que na minha ótica são verdadeiras oportunidades de conhecimento e verdadeiras
bilhas de conhecimento se for feito com foco, com disciplina e com muita cabeça, vocês podem obter na mesma aqueles que são os vossos resultados e não se cingirem a uma tabela e não se cingirem a uma lista que define aquilo que vocês vão fazer, se é ser arquiteto, se é ser médico, se é ser professor, whatever, o que vocês gostarem mais, sem esses rótulos, porque cada vez mais o mundo está alocado em nichos, ou seja, a massificação que está a sair das universidades está-nos a permitir com que as pessoas se posicionem e acrescentem um caráter muito pessoal, e esse caráter pessoal já nasce convosco, já está com vocês, já está naquilo que vocês gostam de fazer, e isso é o que vai determinar o vosso sucesso no futuro. E a universidade é uma ponte, mas existem muitas outras. Por isso a conclusão que eu tiro para isto é que vocês não precisam de ir para a universidade para ter uma carreira de sucesso. Podem optar por ir, podem optar por não ir. Por isso fica aqui e não deixem que a sociedade vos imponha nada, absolutamente nada. Criem o vosso próprio pensamento sobre as coisas e façam uma reflexão se é a melhor solução para aqueles que são os vossos objetivos. E lembrem-se de uma coisa, vocês estão sempre e só a uma decisão de mudar o vosso futuro. Props.